Saudações a todos! Você sabias que na França, se você for controlado sem um documento pela polícia, se calhar poderia ser levado a uma delegacia ou uma esquadra da polícia. Neste lugar você tem certos números de direitos que são universal para todos. Devem saber isso, é muitíssimo importante. Let's go! Em primeiro lugar, vocês têm direitos do intérprete, alguém que poderia traduzir independentemente do idioma que você fala. Por exemplo, se você fala português, se não estás a perceber o que está a dizer em francês, eles vão ter que procurar um intérprete, alguém que poderia vir traduzir português por francês. Caso o oficial da polícia não entenda a língua que estás a falar no seu processo verbal. Conforme especificado no artigo 5, o direito à liberdade e à segurança na jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que diz: qualquer pessoa detida deve ser informada a mais rapidamente possível a uma língua que compreenda as razões da sua detenção e de quaisquer tipos de acusações apresentadas contra ela. É muitíssimo importante saber isto. Também existe um direito que é muito importante, acho que é muito falante esse direito, o direito de responder às perguntas ou permanecer em silêncio. Mas atenção, este direito poderia também ser usado contra ti se você não saber usar. Por exemplo, se te perguntarem, no dia 10 estavas a fazer o quê? Mas se no dia 10 você foi trabalhar, é só dizer que no dia 10 eu fui trabalhar. Não começa a explicar porque não, no dia 10 fui na casa da mãe Joana primeiro, saí na casa da mãe Joana, o tio João me chamou também para ele montar um fogão. Não é importante. Seja mais breve nas suas respostas se não gostaria a responder as perguntas. Até eu aconselharia mais as pessoas de responder com as respostas muito breves do que negar responder. Se calhar agente da polícia também poderia criar mais outra infração, de facto, se calhar de não responder. Como assim? Ainda não acabou. Temos mais uma vez um direito de obter aconselhamento jurídico. Pergunta ao PG, que é oficial da polícia, se calhar tem uma associação que poderia lhe ajudar em aconselhamentos enquanto estiver na audiência. Se ele tiver uma lista, seria obrigado a interagir depois para contactar para saber mais. E muitíssimo importante, esse direito poderia lhe ajudar, poderia fazer com que o seu processo ou os seus julgamentos tenha mais elementos que vai ao seu benefício. Surpresa! O direito muitíssimo importante que muita gente se calhar poderia negligenciar. É o direito que você tem, não importa se você tiver papel ou não, o direito de ter uma assistência de um advogado se o crime for punível com pena de prisão, por exemplo. É muitíssimo importante esse direito. Por que é importante? De fato, ter um advogado ao lado da audição vai fazer com que a polícia também tenha mais cuidado de fazer as perguntas que vai em encontro do respeito dos direitos humanos. Isso fará com que o seu processo também, a sua defesa, seja mais organizada do que você dizer o que vai poder dizer no sentido de pensar que estás a convencer o OPG, mas fiquem a saber, o trabalho da polícia, oficial da polícia, é para te incriminar, é para você confessar, para ele ter mais provas que ele vai poder apresentar perante o procurador da sua cidade. Dê-lhe 2 segundos de silêncio antes de continuar para os direitos a seguir. Se ainda não está a seguir, siga-nos agora e ativa o sino das notificações, porque quando publica um vídeo, para ser alertado, para não faltar nada sobre os direitos do estrangeiro em França. Ainda tem mais. Quem não está a seguir esse canal, ele não sabe o que ele está a faltar, o que iria de faltar nos próximos dias. Agora é com vocês.
preciso dessa ajuda, preciso desse apoio para que possa sempre colocar mais conteúdos para ajudar-vos para desbloquear certos tipos de processo aqui em França. Let's go! Obrigado para aqueles que já estão a me apoiar, a seguir a página, que entenderam já que esse aqui é um ouro, uma peça fundamental da nossa comunidade da CPLP. Shout out à Casa da Mãe Joana. De novo um presente para vocês sobre esses direitos. É um direito muitíssimo importante. A maioria dos casos, esse direito é muito respeitado pela delegacia ou nas quadras. Quando, por exemplo, a polícia ou o policial encontrar que você não está conforme as perguntas, ele vai poder fazer primeiro intervenir um médico para poder consultá-lo. É um direito que você também poderia pedir sozinho, sem, portanto, justificar nada. É um direito de ter um médico. Você pode dizer que sem um motivo, quando tiver, por exemplo, com dor de cabeça, quando tiver a palpitação do coração, porque nós sabemos, alguém que está dentro da ansiedade poderia dizer as coisas contrariamente do que aconteceu e responder diferentemente às perguntas que lhe forem direcionadas. É muitíssimo importante esse direito, vocês têm de fazer valer, pedi-lo a agente da polícia, caso for possível. De novo, tem mais um direito muitíssimo importante que vocês devem saber. Por exemplo, se você foi suspeito, tem direito de saber a natureza, o local e a data do crime, para poder te ajudar também de recordar, para dar as respostas certas e credíveis que poderia fazer com quem, quando estiver perante os juízes, para poder defender-te muito bem. Tenha muito cuidado, porque as suas declarações perante o oficial da polícia que seja em harmonia com as declarações quando tiver no tribunal perante os juízes, porque ele vai ter acesso desse procedimento verbal, o que você já tem respondido, e ele vai, se calhar, fazer de novo as perguntas e vocês têm que ter as mesmas respostas para evitar de se inculpar. Razão pela qual eu vos disse, seja breve com as vossas respostas perante o oficial da polícia. É muitíssimo importante. Poderia ajudar-te praticamente de lembrar facilmente, por exemplo, se te perguntarem dia 10 estavas aonde, de facto de dizer no seu procedimento que eu estava no trabalho. Se tiver também perante o juiz, vai dizer que estava no trabalho, vai criar uma harmonia. E se ele perguntasse outras coisas complementares, e ali poderia responder e de uma outra forma. E nunca esquece que o gendarme ou a polícia ou o policial que vai te interrogar, ele deve ter informado primeiro você que está a ser entrevistada sobre seus direitos antes mesmo do início da audiência livre. Em seguida, ele tem que colocar também essa lembrança dos seus direitos, ele tem que indicá-los no relatório da audiência. É uma obrigatoriedade. É muito importante. Razão pela qual vocês vão dar por conta, quando começa uma interrogação, primeiro a polícia vai poder lembrar de seus direitos, mas por esquecimento também outros não poderiam lembrar, mas você pode perguntar quais são os meus direitos perante essa audiência. É muito importante, tens o seu direito de perguntar. Agora, se gostaria de saber sobre direito do estrangeiro em França, aqui estás na página certa. É muito simples. Curtem, partilhem. Para mais dicas sobre esses direitos do estrangeiro em França, siga-nos em todas as nossas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, e siga mesmo aqui no YouTube, é muitíssimo importante. Au revoir, até o próximo vídeo interessante.